Bom, boa noite a todos. Ó, seguinte, ideia desse ano é a gente trabalhar mais resoluções de questões, então vamos desenvolver os conteúdos principais por questões, começando pelas disciplinas, claro. Eu dou aula, né? Não vou fazer questão aqui de coisa que eu não dou aula. Mas aí eu vou fazer as questões com você. Eu não separei as questões e não vou separar. A gente vai fazer como se estivesse numa prova mesmo, juntos. Então, eu só fiz foi filtrar para os cargos jurídicos a disciplina constitucional, pegando a introdução, teoria da Constituição, comecinho ali, beleza? E na medida do que a gente for fazendo, faz uma de questões, faz uma de legislação, uma de questão, uma de legislação. Se tiverem sugestões de legislações para a gente trabalhar, a gente vai trabalhando também. Mas eu gostaria de focar mais em legislações que vocês não costumam ler. Por exemplo, vamos pegar a legislação penal especial? Não, cara, ali todo mundo pega toda hora. Vê toda hora. Mas vamos pegar umas coisas que vocês não veem tanto e costuma tá caindo um pouco mais em prova. Tipo, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação, coisas desse tipo. A ideia é o quê? Facilitar a galera que está com problema de fazer extra, já vai pegando o conteúdo, já agiliza alguns extras e a gente já vai trabalhando algumas coisas. Beleza? É bom que eu estudo, vocês estudam, todo mundo estuda. E a gente está fazendo tudo junto. Ou seja, estamos no mesmo barco. Vamos lá. Botei aqui o filtro. Rapidinho. Vamos começar logo com a prova que foi ferrada. Cadê a tela que não compartilha? Tá vendo aí? Dá para enxergar? Ou tá muito pequeno? Tá pequeno? Só que não tem como aumentar. Deixa eu ver se eu tirar aqui, tirar eu de cena aqui, melhorou? Ficou melhor? Ou não? Para mim fica maior a tela. Aqui não mudou. Ô, Thiago, será que se você der um zoom na página do Google, aumenta um pouco? É porque a minha tela estava fixada. Aí eu tirei, e agora, melhorou? Para mim tá bom. Não sei para o pessoal. Para mim aqui melhorou. Então vamos assim. Vamos lá. Prova, defensor público, Minas Gerais. Assinale a alternativa incorreta. O método tópico problemático de interpretação constitucional parte dos conceitos de Constituição aberta, passível, portanto, de inúmeras interpretações para que a solução de uma questão concreta seja dotada de um caráter prático. Portanto, a interpretação da Constituição se abre a um processo de argumentação com pluralismo de intérpretes que servem de vários pontos de vista comuns, lugares comuns, formas de interpretação, dentro de um espaço de argumentações com divergências e demonstrações, a fim de se atingir a interpretação mais conveniente ao problema apresentado, solucionando assim um problema. Isso está certo ou errado? Errado. Nossa, bateu logo na tela. Errado. Por que errado? Porque o tópico problemático ele surge do problema. Primeiro, o intérprete apresenta o problema, né? É o problema, e depois que ele vai achar na Constituição a resposta para aquele problema. Não é? Alguém? Não sei. Estou indo por você. Alguém discorda dela? Hã? E aí? Ela falou que o método tópico problemático parte do problema. Não. Está dizendo assim, passa de inúmeras interpretações. Essa ideia de inúmeras interpretações é aquela ideia de... como é que fala? Intérpretes? Não era isso, não. Eu lembro que quando eu estudei isso, o que ficou guardado na minha cabeça, que estava ali assim na apostila, tem um problema X, surge um problema X. Aí o intérprete pega aquele problema e fala, pera que eu vou lá na Constituição. Intérpretes abertos da Constituição, lembrei agora. Sim, tem um problema X, e aí? Eu lembro que ele falava assim, tem um problema X. Aí agora eu vou na Constituição achar a resposta para aquele meu problema X. Aí esse problema X ficou na minha cabeça. E aí? Quem vai arriscar? Bom, galera, não é para ter medo não, bicho. Eu acho que além disso,
está errado porque fala que para interpretar a Constituição abre uma argumentação plurima, né? E, bom, se a Constituição é rígida e a gente tem que seguir, tentar interpretar pelo que o legislador quis, eu acho que esse monte de interpretação também não sei. Ó, a ideia aqui do tópico problemático é justamente parte do problema, é compreensão prévia do problema a ser resolvido. E aí o ponto de apoio é o senso comum, que é revelado pela doutrina e jurisprudência. Se baseia na ideia que o problema tem que ser resolvido e usar questões simples. Argumentativo, feita uma argumentação em torno do problema, parte da premissa que a Constituição só pode ser aplicada ao caso concreto, e vai para convencer o maior número de locutores. Não significa que é o mais correto. Vamos lá. A interpretação faz o conceito de Constituição aberta, pode ser, portanto, de inúmeras interpretações, correto? A solução concreta seja dotada de um caráter prático. Portanto, a interpretação se abre um processo de argumentação com um pluralismo de intérpretes, que servem de vários topói, ponto de vista de lugares comuns, isso é verdade. Cadê? Me perdi. De lugares com forma de interpretação, desde o espaço de argumentações com divergentes demonstrações, a fim de se atingir a interpretação mais conveniente ao problema apresentado, solucionando assim um problema. Mônica, quando você bateu na tela e falou assim, tá errado, eu já fui pelo contrário, para mim estava mais certo. Estava certo, né? É que tá pedindo alternativa incorreta. É porque eu não sei as outras. Assim, Calma, vamos uma por uma, tá bom? Vamos lá para a B. Pelo método normativo estruturante de interpretação constitucional, a norma jurídica é o resultado de um processo de concretização, ou seja, o texto expresso, teor literal da norma, possui validade, mas a normatividade é de fato atingida pela implicação entre o programa normativo, ou seja, entre os preceitos jurídicos e suas aberturas semânicas e a realidade a se regular. Nesse sentido, conforme a doutrina, é importante buscar as várias funções da realização do direito constitucional e deve-se ter como ponto de partida o programa normativo. Assim, o texto de uma norma é apenas a ponta do iceberg, pois a normatividade não é produzida pelo texto, mas resulta de dados extralinguísticos de tipo estatal social. Rapaz, quem fez essa questão aqui, velho? Quem fez essa prova? Metade da prova assim já chega a dar uma tristeza. Eu, quando vejo que a Defensoria de Minas, eu já desanimo. Bora lá. Normativo estruturante, e aí? Eu comecei achando que ela estava certa, mas ali no final. Ó, tá certo isso aqui. Parte da ideia da concretização. É chamado também de método concretista. A interpretação é só nos processos de concretização da norma. Então, a método normativo estruturante, a norma jurídica é o resultado de um processo de concretização, tá certo? Elementos, programa normativo. Tinha no programa normativo aqui em algum lugar, não tinha? Programa normativo. Da investigação da realidade. Programa normativo, tanto competência da norma como a norma propriamente dita. Aí busca a realidade social da norma. Dados extralinguísticos, elementos extrajurídicos, tudo. Parece também certo. Vamos olhar o resto. C. Segundo o princípio do efeito integrador, a interpretação questionada deve ser concebida como vetor de manutenção da unidade política. Assim, a solução de problemas jurídicos constitucionais priorizará critérios ou pontos de vista que apontem para a integração político-social e reforço da unidade política. Em outras palavras, eventuais conflitos de matriz constitucional devem ser racionalizados para conduzir a soluções pluralisticamente integradoras. Efeito integrador já é mais fácil. Essa parte da garantir a manutenção e garantir a ordem política está certo. O que me deixa em dúvida é esse finalzinho. O que vocês têm a dizer? E aí, meus senhores? E minhas senhoras? Eu acho que tá certo.
Quem falou isso? Só que eu fiquei na dúvida com essa. A força normativa da Constituição propicia uma releitura da repartição das funções constitucionalmente estabelecidas. Onde você viu isso? Aqui. Vamos lá. Vamos para D. Consoante o princípio da justeza, conformidade funcional, desculpa, o resultado interpretativo não pode subverter ou perturbar o esquema organizatório funcional constitucionalmente estabelecido. A exceção a esse princípio, no entanto, é aceita pela doutrina em contexto de crise. A força normativa da Constituição propicia uma leitura da repartição de funções constitucionalmente estabelecida pelo Constituinte originário, com a transmutação temporária da separação de poder, de modo a preservar o Estado democrático de direito. É essa. Eu retifico a minha resposta. Por que essa? Porque não fala, né? Quando fala da justeza, ele não fala desse. O princípio da justiça não fala desse. Como que não pode perturbar o esquema. Peraí, como que é? Repartição das funções constitucionais estabelecidas. Nunca li isso. A ideia da justeza, eu também acho que essa está errada, porque a ideia da justeza é justamente de orientar os órgãos encarregados de interpretar a Constituição a agirem dentro dos seus respectivos limites funcionais. É não ter decisões para subverter ou perturbar o esquema organizatório funcional. Então, tá também problemático para mim. Funcional, é. Que essa exceção aí, deixa eu ver. Eu nunca ouvi falar dessa exceção. Vamos saber. A mutação constitucional é caracterizada pela manutenção do texto normativo. Assim, a alteração ocorre no significado e no sentido interpretativo de um texto constitucional. A E está certíssimo. Vamos na D? Quem apoia? Eu apoio, eu não sei. Vai, vamos lá. Vamos testar. Boa, letra D. Certíssima. Isso é FGV, é? Fundep. Deixa eu tirar aqui as Fundep da vida, porque ninguém merece, né? Ficar lendo meia hora de página para uma questão só. Bora essa aqui. Carl Schmitt, em seus estudos, revelou que os fundamentos sociológicos das constituições são os fatores reais de poder. Conceito sociológico de Constituição. É o que fala de folha de Ferdinand papel. Lassalle. Fala da folha de papel. Sociológico. Carl Schmitt é o quê? Político, né? Decisão política fundamental. Está certo ou errado? Errado. Quem falou errado? Errado. Aceite sua opinião. Errado? Bora no errado. Decisão política fundamental. Isso aqui é outro cara, é o Lassalle. A teoria pura do direito de Hans Kelsen procurava afastar a ciência jurídica de todo o juízo de ordem moral. Eita. Eu não sei, não. Gustavo só tá ali, mexendo a boca, mas não sai nenhuma voz. Dê sua opinião, rapaz. Tô pensando aqui, mas eu acho que tá certo. Tá certo? Eu acho que tá. Tá certo mesmo. Teoria A pura. ideia era justamente isso. O Kelsen tirava, ele botava só a normatividade pura. Teoria pura do direito, é isso. Ele era totalmente positivista. Tanto que usaram a ideia de Kelsen para fazer os caras lá na Alemanha nazista. A ideia que estava tudo legalizado. Deixa eu pular essas aqui de prefeitura de Pombo também, para a gente não ficar só num órgão. Eita, que tá um monte. Não, peraí, pelo amor de Deus. PGE Sergipe. Em relação aos direitos, os deveres e as garantias fundamentais, assinale a opção correta. Direito à educação antes dos 5 anos de idade é direito fundamental condicionado à reserva do possível. Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos compõem o bloco de constitucionalidade brasileiro. Preceito convencional aprovado com status de emenda à Constituição se aplica de forma prevalente sobre o texto originário da Constituição, se for mais favorável ao titulado direito. O direito ao esquecimento é direito fundamental implícito no direito à intimidade e à vida privada. O controle de convencionalidade não é admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Qual está certo?
Vamos por eliminação. A STF já disse aqui, ó, não existe direito ao esquecimento. Falsa. A última também é diferente, né? Ah, Está eu errado também. Existe o controle de convencionalidade no direito brasileiro. Ah. Preceito convencional aprovado com status de emenda à Constituição se aplica de forma prevalente sobre o texto originário da Constituição se for mais favorável ao titular do direito. Existe aplicação maior? não. Hierarquia sobre normas constitucionais? Errado também. Não existe hierarquia. A emenda constitucional, o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos aprovado sobre o rito de emenda constitucional vai ser igual à emenda constitucional. Albert, Aí eu chutaria B, porque Eu vejo o problema nas duas, na A e na B. eu também. mas fala que no direito Eu vejo também problema nas duas. não é, porque Eu marcaria C. Marcaria B. Vamos lá. eu marcaria B, mas assim, porque A- não pode ter condicionado a reserva do possível, né? Que se a pessoa entra, lá vai no MP, o MP já arruma vaga na hora. Não, resolve do possível não pode. E a B também não, porque a convenção vai depender do quórum de aprovação. Se não É a for menos de menos, pior. é Você marcaria Agora- C? Alguém mais marcaria C? Eu já acho marcaria que A. seria, talvez seria C, não? Não sei. Eu C? marcaria A, mas eu vou com vocês. Sabe por quê? Sabe por quê? O Tratado de São José da Costa Rica não trouxe a proibição da prisão do depositário infiel. Isso não sobrepôs ao artigo 5º da Constituição, que permitia a prisão civil. Isso é. Entendeu que era mais Mas ele- protetivo, É um bom pensamento. Gostei. É um bom pensamento. embora não mesmo. tenha sido aprovado com quórum, né? Um quórum. É um bom pensamento. E aí? Eu iria para maior proteção. Mas usaram também a mutação constitucional, né? Para refletir. Mas é cláusula pétrea, o artigo 5º. Ele nunca foi revogado, inclusive. Não O pode. cláusula pétrea não é o artigo 5º. São os direitos previstos ali. Individuais. Sim, Ali aquela parte do depositário infiel não é um direito. Ele é pelo contrário, ele é uma restrição de um direito. mas ele é um direito da outra parte, não? Você não tem direito quando você atinge o direito de outro, cara. Não existe isso, direito ofensivo. Teoricamente, não. É porque existem outros meios de cobrança que são menos prejudiciais. Foi Sim. nesse sentido que o STF decidiu. Mas e aí? A, B ou C? Eu ficaria com a C. Ficaria na B. Ó, tem um para C, um para B, Eu fico com a C. outro para C. B. E aí? B. B? Tá empate. Bora, Mônica. Eu já botei na B. B? Ô, Então Thiago. vamos na B. Oi. Inclusive, na C, fala o preceito convencional aprovado com status de emenda. Sim. Então, tem a mesma equivalência, tem a mesma hierarquia. Se for mais, se for mais É. favorável, mesma hierarquia. Não, você manteve seu voto na C, mas vamos, Sim. vamos pela maioria aí, vamos na B. Letra C, Puxa, você acertou. C. Boa, bom raciocínio. Muito bom, cara. Obrigado. Vamos lá para a próxima. Acerca da formação e modificação da Constituição, assinale a opção correta. As constituições superrígidas não admitem modificação de seu texto. A revisão constitucional corresponde ao conjunto de regras e procedimentos que se submetem às propostas de emenda ao texto constitucional. Nos termos da Constituição Federal de 88, o povo é o titular do poder constituinte. O poder constituinte originário é um poder limitado pelos direitos naturais. O poder constituinte estadual, distrital, está limitado apenas pela observância dos direitos e das garantias fundamentais. Eliminação de novo, ó. Poder constituinte originário, a teoria adotada pelo Brasil é que ele é ilimitado. Não existe direito natural. Ele pode subverter completamente a ordem. Então, tira D. Superrígidas não admitem modificação no seu texto. É a imutável que não admite modificação no seu texto. Superrígida, inclusive, segundo José Afonso da Silva, seria a nossa Constituição, o que é minoritário. Então vai aí, já dei para vocês. Ó, tirei a E. A E?
Não, tirei a D e tirei a A. B, C e E. E aí? Vou dar mais uma também. Revisão constitucional corresponde ao conjunto de regras e procedimentos que se submetem ao propósito de emenda constitucional. Tá errado. Revisão constitucional foi aquele negócio que tinha lá no ADCT, que já se exauriu. Eu estaria a ser, porque o estadual não está limitado apenas. Quando coloca-se apenas, Como é que é? o poder estadual ou distrital, ele não está limitado apenas pelos direitos e garantias fundamentais, né? Porque tem todo... tem várias C? outras limitações. Eu estaria a ser. C? C. Certeza? Eu também marcaria C, por uma questão muito simples. Cadê aqui? Parágrafo único do artigo 1º. Todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente no termo dessa Constituição. A ideia adotada é que o poder constituinte mesmo, todo o poder acerca da Constituição do ordenamento jurídico vem do povo. Vamos lá. A respeito da normatividade constitucional, assinale a opção correta. O reconhecimento de Não é igual, não. O reconhecimento de mutações constitucionais contrárias ao texto da Constituição a torna excessivamente dependente dos fatores reais de poder. B. A norma constitucional tem seu texto expresso na Constituição. C. A repristinação constitucional ou constitucionalidade superveniente é acolhida pelo ordenamento jurídico brasileiro. D. A teoria positivista rejeita a hipótese de lacunas constitucionais. E o Poder Judiciário monopoliza a competência para interpretar as normas constitucionais. Ó, repristinação constitucional e constitucionalidade superveniente não é acolhida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? Porque a Constituição tem que declarar a repristinação, tinha que declarar de modo expresso. E a ideia de constitucionalidade superveniente não dá. A norma nasceu constitucional, ela é inconstitucional na sua essência. Ela não nasceu inconstitucional. Poder Judiciário monopoliza a competência para interpretar as normas constitucionais, é errado também. Já. Aquela ideia de teoria dos intérpretes abertos da Constituição. Inclusive, acerca da constitucionalidade ou não de lei, ela pode ser exercida pelo Poder Executivo, pode ser exercida pelo Poder Legislativo, e daí vai. Então, temos A, B e D. A B também não, né? Porque você tem um bloco de constitucionalidade, então você teria normas constitucionais fora do texto. Inclusive das emendas constitucionais, as emendas constitucionais não, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são aprovados com o status de emenda constitucional. Então, A ou D? Aí você chega naquele limite que você fala, porra, tá tudo... Marcaria qualquer uma das duas. O que você faz? Você não tem uma moeda na hora da própria jogar cara coroa. Eu acho que esse excessivamente dependente que deixa a letra A meio esquisita. Você sabe o que você e o Gustavo estão aprendendo a fazer, Dani? E eu acho que uma outra pessoa também que leu isso na outra questão. Eu não lembro quem. Vocês estão aprendendo a ler a questão. De tanto que vocês já têm um tempo estudando, já fazendo bastante questões, vocês estão aprendendo a ler. Identificar falhas na gramática, que demonstram falhas no texto. Isso não é do dia para a noite. Gustavo, Dani, Carol já tem tempo estudando. O João também. É tempo. Então você não vai conseguir fazer isso do dia para a noite. Os meninos ali estão um tempo fazendo bastante coisa. Então vocês já estão conseguindo identificar isso. Eu também marcaria D, por conta disso e por conta de que a ideia positivista é justamente que está ali. Lei está trazendo, tem que estar tudo na lei. Vamos ver se está certo. Ui, erramos. Mas a ideia de você interpretar está certa. A A está certa, olhando aqui o que ela tem de certa, porque se você toda hora, se você reconhecer a ideia de interpretação fora dos limites estabelecidos, você ficaria no que a gente reclama todo dia do que o STF está fazendo.
da ideia do ativismo judicial, que o STF está legislando mais do que o próprio Congresso. Poderia ser essa ideia. Mas eu, na hora da prova, também marcaria com vocês. Isso aqui eu estou fazendo análise e depois descobri que está certo. Eu estou analisando por que ela está certa, tá bom? Porque ela poderia estar certa. Vamos esse aqui. Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal, 2/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados do Senado Federal, do promotor de justiça do ministro da Fazenda. Porra, essa altura do campeonato é foda, né? Vou pegar uma pequena aqui logo para a gente fazer. Bora aqui. Cerca do poder constituinte e da tipologia constitucional, assinale a opção correta. O STF admite a legitimidade somente do parlamentar, e somente do parlamentar, para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação da lei ou emenda constitucional incompatível com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. B. O poder constituinte, segundo a teoria clássica do poder constituinte de Emmanuel Joseph Sieyès, na verdade, sei lá como é que fala, é permanente e ilimitado, além de ser condicionado na medida que está vinculado a uma forma prefixada de manifestação. C. A Constituição Federal de 88 deve ser classificada como codificada, visto que está consolidada em um único documento escrito. D. Há limites impostos ao poder constituinte derivado, todavia no Brasil não há limites temporais impostos pela vigente Constituição Federal de 88 à manifestação de tal poder constituinte. E há limites impostos ao poder constituinte derivado. No Brasil, as cláusulas pétreas são exemplos de limites materiais à manifestação de tal poder, pois asseguram que certas matérias sejam imutáveis por meio de emendas à Constituição. E aí? Eu acho que letra A. Quem tem legitimidade para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados? É o parlamentar. Eu também. Processo de aprovação de lei, emenda é compatível com disposições que disciplinam o processo legislativo. Há limites impostos ao poder constituinte. A legitimidade é do parlamentar mesmo, o mandado de segurança no STF. Temporal também não tem? Onde? Manifestação do poder constituinte derivado? Para mim, letra D. A D? Tem limites temporal? Eu tô perguntando. Uai, eu te faço a mesma pergunta, tem limite temporal? Não, só circunstancial. Não, Hã? não. Só circunstancial, se eu não me engano. Aquelas. Ó, tá dizendo aqui, não há limites temporais. Tá dizendo que no Brasil não há limites temporais, presta atenção nisso. Isso. Ao poder derivado. Agora A também, né? Eu eliminaria a letra B, Por quê? Mas tem o. porque Mas você ele tem fala que o poder constituinte de Emmanuel é permanente e ilimitado. A B. Mas ele falou que eu eliminaria a letra B por conta de ser condicionado. Ele tá dizendo que é condicionado. É Isso, incondicionado. incondicionado. Eu ficaria entre a e a D, né? Não, mas há limite temporal naquela emenda de. Aquela emenda que tinha 5 anos. Ah, de revisão. Revisão. Não, ali não foi limite temporal, não, viu? O limite temporal teve na Constituição acho que de 24. Que diz assim, que essa Constituição não pode ser modificada em até não sei quanto tempo. Ele está falando de revisão, né? Que teria que fazer uma revisão num prazo. Aí é poder de Constituição revisional. E essa ideia aqui, as cláusulas pétreas são exemplos de limites materiais à manifestação de tal poder, pois assegura que essas matérias sejam imutáveis por meio de emenda à Constituição. Isso aqui também está certo. Não. Ela não pode ser suprimida. Ela não pode ser suprimida, mas pode ter mutação para aumentar a proteção. Exatamente. Pode ser, então, pode ter mutação, sim, para aumentar, para garantir, inclusive incluir novos direitos. Não pode incluir novas cláusulas pétreas, viu? Atenção com isso.
Então já eliminamos a E. Mas aquela emenda de revisão, ela tinha um prazo mínimo que tinha que ser esperado para fazê-la, não tinha? Não, aí ela tinha um 5 anos. exaurimento. Então, 5 anos para você poder fazer ela. Tinha que Não, esperar cara, a 5 anos. revisão era assim, ó, a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição. Então, isso é um limite temporal, não? Não posso Não, fazer antes. após 5 anos, mas não teria limite, ô Gustavo. Para Agora mim ele tá falando. é um limite porque eu não tenho a liberdade de fazer antes disso. Mas podia fazer. Não tinha problema em fazer, não. Não, eu tinha que fazer depois de 5 anos, não? Não. Lê de novo. O artigo 3º do ADCT diz assim, a revisão constitucional será realizada após 5 anos. Após 5 anos. Eu não posso fazer antes. Não, não É um pode limite fazer temporal. essa revisão, mas essa revisão, cara, Ela é um ela exemplo, aconteceu mas uma ela é um vez. exemplo, mas ela é um Ela exemplo, mas ela é um exemplo de um poder constituinte derivado. Poder constituinte o poder derivado de constituinte revisão. derivado. Ela é exceção. Mas, Ela é um limite, a meu ver. Além não do não sei. ver erro na A, para mim, esse aí é um limite da D. E aí? Então, a Constituição Federal de 88 deve ser classificada como codificada. Vi que isso é consolidado, é o único documento escrito. Isso aqui tá errado. Não. É, Ficou a Então já letra A. eliminamos. Então temos a A e a D. E aí? para mim, É é A A. mesmo. Pra poder- Letra A. Vamos para a votação de novo. Quem que é A? A. Gustavo, o que mais? Eu, A. E aí? Só 3? Quem que é D? Quem que não é, não? tô convencido. Então vamos na A. Certo, Então. letra A. Exatamente, letra A. Agora, deixa eu até ver aqui o comentário, que eu queria ver o erro da D, velho. Eu marcaria a A também na prova. Agora eu quero saber qual é o erro da D. Ele Opa. pensou no mesmo sentido, ó. Pelo que estão dizendo aqui no comentário, no mesmo sentido que você foi do raciocínio, Gustavo. Pois é. Constituinte derivado revisor. Possui limite temporal. Tem revisor aqui? Ah, não. Ele deixou só constituinte derivado, ó. Pois é. Ele É não aí que é a trouxe o verdade. reformador e tudo mais. Então, realmente. Boa. Eu marcaria A porque eu tenho certeza que só o parlamentar que pode. Mas o que aconteceu que todo mundo desligou a câmera ou a minha internet ficou ruim? Não. Foi ruim. Né? Estamos aqui. Ao mesmo tempo? Então, pronto. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Marcaremos nossa próxima e a gente escolhe uma lei aí legal para a gente trabalhar na nossa próxima. E aí eu converso com vocês, beleza? Vou Perfeito. interromper aqui a gravação rapidinho, peraí. Bom, a gente se fala no nosso próximo encontro.